tranquilidade para o Palmeiras. 3-0 no primeiro jogo, uma margem que foi aberta para trazer garantia, e no final, o sufoco, muita contestação, muita polêmica com relação à participação do VAR, inclusive naquela que foram examinar a matéria e viram outra que foi a questão do impedimento. Eu vi hoje comentários internacionais, uns pró, outros contra, quer dizer, gerou nova polêmica a respeito da utilização do VAR, e está aí, portanto, uma partida que seria simplesmente a consagração do Palmeiras, ou a confirmação do Palmeiras, como aconteceu, e seria de uma forma bem suave, muito tranquila. Por pouco, o Palmeiras não dá bye-bye à vaga nessa final. O outro finalista da Taça Libertadores da América sai hoje à noite com o jogo do Santos contra o Boca Juniors. E aí o Santos deve ter ficado assim, vala minha Nossa Senhora, porque o primeiro jogo lá foi 0-0. Tá nada garantido, né? Até porque o Palmeiras tinha feito 3, quase patinava lá e teve lance Aliás, o comentário do Tom, quero fazer esse convite para todo mundo ir lá no diariodonordeste.com.br/jogada. Muita gente já faz isso, eu faço isso inclusive diariamente, e o Tom escreve sobre a questão do VAR e a vida de técnico, né, Tom Barros, que está sempre naquela corda bamba. Aliás, o comandante ele faz uma analogia perfeita, né? Que o calcanhar de Aquiles do time do Fortaleza, ele está no ataque e não necessariamente no calcanhar do Ederson, o atacante que Fortaleza acabou perdendo lá para o time do Sport por causa de um calcanhar que estava adiantado, estava em posição de impedimento. Como sempre, gostei demais da coluna, viu, Tom? Muito obrigado, Antero, muito obrigado. A questão é a seguinte, é que o treinador brasileiro ele fica nessa dependência, antigamente, apenas dos erros dos jogadores. Como, por exemplo, eu disse o Ceni. O Ceni, que está aí ameaçado ainda, né? Rogério Ceni cai, não cai, balança, mas não cai. Se você pegar o jogo do Flamengo no segundo tempo, o Flamengo espremeu o Ceará. Teve 4 chances, 3 com o Pedro, uma com o Gabigol, aquela chute fraquinho que ele deu no final. E o Rogério pendurado, quer dizer, dependendo dos erros dos atacantes. Como o Chamusca estava aqui, dependendo do erro do VAR. Que aquilo foi uma coisa que até hoje eu não me convencia. Aquele calcanhar estava na frente ou não estava? Não sei. Verdade é que os treinadores dependem de muita coisa. Ontem você viu como o VAR se tornou também uma situação polêmica dentro do futebol. Então, o treinador de futebol hoje ele está dependendo muito dos jogadores, dos seus comandados, de acertarem ou não. Isso é natural que aconteça. Mas agora tem um item a mais. Porque quando o VAR erra e o treinador não leva aquilo que pretendia, vai ter repercussão também na vida dele. Foi o caso do Chamusca. Então, é uma situação extremamente delicada. O VAR, ainda, Antero, até no jogo de ontem, ainda não me convenceu dessa precisão científica e matemática de que não erra. Às vezes eu tenho a impressão que erra. A gente começou o programa tratando desse assunto. Daqui a pouquinho, claro, a gente vai falar de Fortaleza e de Ceará e a gente já entra em outro assunto. O Tom está falando de treinador, né? E eu comentei também que essa temporada 2021 ainda está se desenrolando em 2020, mas muitos campeonatos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, né? As divisões do Campeonato Brasileiro já estão chegando na sua reta final e a gente já vai conhecendo os acessos. Falamos, por exemplo, do Floresta, que saiu da Série D e vai para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas vai te situando aqui, que a gente já colocou no nosso telão. Valeu, Xande! Essas duas equipes, por enquanto a Série B ela é verde. O América Mineiro e a Chapecoense conseguiram ontem os seus acessos, né? Saindo da Série B, indo para a Série A do Campeonato Brasileiro. O América que é comandado pelo Lisca Doido. E da Série B, indo para a Série B deste ano, né? Deixando a Série C do Campeonato Brasileiro e indo para a Série B, louvo muito, celebro muito o Clube do Remo, que está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, e o Brusque, aquele mesmo time que o Ceará enfrentou na Copa do Brasil, acho que vocês lembram, né? O Ceará venceu lá e venceu aqui, o Brusque também conseguiu acesso, tem 2 vagas ainda em aberto para a Série A deste ano e 2 vagas em aberto também para a Série B. Paysandu está na luta, Santa Cruz também está nessa disputa aí, então, mas já temos essas 4 equipes com novas divisões ano que vem. Essa Série B pode ficar ainda mais verde, Antero. Tem Cuiabá e Juventude na briga. O Guarani de Campinas também está ali um pouco mais atrás, mas está também tentando, ainda segue vivo. CSA também está por ali. CSA, mas América Mineiro e Chapecoense, de fato, fizeram campanha muito boa nessa Série B, né? América Mineiro, como você falou, treinado pelo Lisca. Eu vibro muito, viu, Tom Barros, quando eu vejo, por exemplo, o time do Remo de volta à Série B do Brasileiro, porque a gente gosta de ver a nossa região fortalecida, né? Por isso que a gente torce tanto para que o esporte continue na A, Fortaleza também, Bahia do mesmo jeito, que tenha um acesso do Paysandu, que tenha um acesso do Santa Cruz, que estão inclusive em grupos distintos, que isso aconteça, né, comandante? Rapaz, eu fiquei muito feliz, porque uma das mais tradicionais equipes do futebol do Norte é exatamente o Clube do Remo.
O Clube do Remo tem história no futebol brasileiro, Série A, inclusive, participou diversas vezes. Então, é uma agremiação que a gente não entende na Série C. Não tem cabimento o Remo na Série C, como não tinha cabimento o Fortaleza na Série C durante aquele período de 8 anos. Não existe. O Clube do Remo é uma tradição com o nosso futebol em disputa, que eu digo a você com sinceridade, um dos jogos mais importantes que eu narrei na minha vida, um dos mais importantes, inesquecível partida foi aquela dos 3-2 do Ceará na virada de 69, ganhando a Copa do Nordestão da época. Foi o jogo exatamente com o Clube do Remo. Algo inacreditável aquela virada. Então, o Remo não poderia permanecer, como o Fortaleza não poderia naquele tempo, permanecer na terceira categoria do futebol brasileiro. 11 horas e 25 minutos. André, Tom, segura aí rapidinho, eu vou só dar um recado aqui pro pessoal, porque está na hora da gente falar de saúde. E quando a gente fala de saúde, claro, imediatamente vem à nossa mente, a gente fala do nosso querido Hipermeno. No 0800-270-1111 é o telefone para você ligar já a partir de agora, pedir o seu Hipermeno, porque a entrega é gratuita, primeira ligação também é gratuita, né? No 0800. A entrega do mesmo jeito. E o melhor de tudo, além de fazer bem ao seu bolso, porque você consegue parcelar em suaves prestações, o melhor de tudo, porque com saúde não tem preço, é você cuidar do seu dia a dia, cuidar do seu corpo, viver melhor, e o Hipermeno vai te ajudar a fazer isso. A gente está vivendo o período da saúde, a gente está falando do período da prevenção. O Hipermeno te ajuda a viver muito melhor. 0800, esse gordinho é bom, 0800-270-1111, liga agora, o Glauco tem um recado pra gente. Fala, Glauco. Falar de saúde, falar de coisa boa, tem que falar de quê? Tem que falar de Hipermeno. Você que está em casa, não aguenta mais essa vida, viver pelos cantos da casa, não tem mais aquela disposição de quando tinha uns 20, 30 anos e o namoro já não é mais igual. Vamos voltar, vamos fazer aquela lembrança de quando tinha uns 20, 30 anos, aquele gás todo. Hipermeno. E meu patrão, já não bate mais uma bolinha, já não sabe mais o que fazer, a patroa também vive reclamando. Minha patroa, diabetes está lá em cima, o colesterol e a pressão também. De vez em quando regula, aí começa a doer aqui, doer ali. Hipermeno. Você precisa tomar uma atitude, você precisa investir na sua saúde e de toda a sua família. Tá em casa? Tome uma atitude. Liga agora e peça o seu. 0800-270-1111. 0800-270-1111. 0800-270-1111. E hoje tem promoção, mas tem que ligar agora pro 0800. Liga agora e peça o seu. Liga lá, 0800-270-1111. Vamos seguir aqui com a grande jogada. Estou com o André Almeida, com o Tom. Daqui a pouquinho eu volto com o contato com o comandante, porque agora a gente vai ao vivo até a nossa redação, conversar com o Gustavo de Negreiros. Gustavo, tá me ouvindo bem? Tudo certo? Muito bom dia. Por que o Gustavo está aqui na redação para bater papo com a gente? Porque o grande assunto, inclusive eu chamo a sua atenção para você passar lá no Diário do Nordeste, o Alexandre Mota bateu um papo com o Robson de Castro e eles falaram sobre, o Alexandre falou com o Robson sobre a prorrogação de contrato do Vina. Meu amigo Gustavo, explica pra gente aí, por favor. Antero, a torcida do Ceará está realmente assim, esperando muito essa renovação. O Vina é o grande destaque do Alvinegro no campeonato, né? Artilheiro. E criou-se uma campanha Renova Vina, né, no Twitter. E a torcida pedindo essa contratação, a gente foi ouvir o do presidente Robson de Castro, o que é que ele tinha a dizer sobre essa negociação. Ele confirmou que existe, de fato, o interesse na renovação do Vina, mas assim, que nem tudo é só poesia, né? Tem que ter a prosa. Então a prosa é exatamente o ajuste, o próprio jogador, o staff do jogador entrar em acordo aí com o Ceará. Lógico que há o desejo do Ceará, acredito também que há o desejo do atleta, mas há um mercado, né, aí no entorno. Vários times estão observando o Vina, estão vendo que ele é um jogador realmente interessante, um jogador que faz a diferença. E esse mercado está muito ativo, muito carente. E é uma situação complicada para o Ceará, mas o que de fato existe? O time está tentando, né? O presidente está tentando e a gente torce para um final feliz, né? Porque é um jogador que engrandece o nosso futebol, engrandece a participação do Ceará nas competições que ele tem a disputar. Gustavo, muito obrigado aí pela sua participação. A gente já colocou na nossa tela aí também, ó. Vina comenta a negociação com o Ceará e foco na Série A, ficar na história. André Almeida, seria maravilhoso. Primeiro, só explicar para o pessoal que o Vina tem contrato até o final deste ano. E aí o Ceará está tentando ampliar esse contrato, passar de 2021 para ser jogador do clube, né? E caso ele saia, Antero, agora ao final do Campeonato Brasileiro, é importante lembrar que não vai ser de graça, né? Há uma multa rescisória. Como você falou, tem contrato até o final de 2021, portanto o Ceará
tá resguardado nesse sentido. Agora, interessante sobre o que o Gustavo falou também, que o Ceará vai até o limite e talvez até extrapolando um pouquinho ali o limite para a permanência do Vina. A gente lembra que o Ceará na próxima temporada vai ter um orçamento recorde. 150 milhões, o maior da história do clube, da história do futebol cearense também. Isso é a projeção orçamentária, né? Mas que indica que o Ceará vai ter uma condição financeira bem maior para o investimento no futebol na próxima temporada. Para você manter o Vina, que é um jogador que tem chamado a atenção do Brasil inteiro e até de clubes do exterior também, tem sido o melhor meia do Campeonato Brasileiro, um jogador que tem feito muita diferença e que está em alta, está valorizado no mercado, vale o investimento. O Ceará sabe disso e vai tentar, com todas as armas que tem, a manutenção do jogador, que seria, Antero, a principal contratação do Ceará para 2021, a permanência do Vina. Com certeza. E para renovar esse contrato, né, você coloca muita coisa em jogo. Se aumenta a multa rescisória, ao mesmo tempo que se aumenta a multa rescisória e, consequentemente, você vai ter mais tempo de contrato, caso isso aconteça, aumenta também o salário do jogador. Vamos esperar nesses próximos dias o que é que vai acontecer. Mas a gente continua nesse tema, nesse assunto. Inclusive, vamos acompanhar o Vina, vamos ouvir o que é que ele falou. Ontem a gente falou dessa campanha aí do Renova Vina, né? E o próprio Meio Campo conversou com a imprensa ontem e comentou a possibilidade dessa renovação. Tanto eu quanto a diretoria, né, a gente nunca escondeu que óbvio, estamos conversando, né, mas ainda o pensamento, né, nessa temporada, o que a gente pode fazer nesse Campeonato Brasileiro, né, óbvio que eu sou um cara que sempre falei que nossa meta, a primeira meta é o famoso 45 pontos, né, e está muito perto, né, e o quanto antes nós conseguirmos, né, essa meta, fica a cabeça tranquila para pensar nas próximas metas, que daí seria entrar realmente na história do clube. O Vina deu para a gente perceber, Tom, que ele fugiu um pouquinho ali, ele disse, não, eu quero ficar na história do clube, conseguir essas metas, tal, claro, está esperando terminar o campeonato. Vale para o time do Ceará, como a gente diz, Tom, no linguajar bem popular, esticar a baladeira para contar com o Vina por mais tempo? Eu acho que vale, sabe por quê, Antero? Uma coisa é você ter a mercadoria que você conhece, com todos os ingredientes, com tudo que ela pode oferecer ao clube durante uma temporada, 2, 3, pela idade, projeção que se faz a respeito, custo-benefício, tudo, e você está ali na mão. Outra coisa é você contratar um atleta que, mesmo com qualidade, vem de fora, que aí vem aquela frase que eu sempre digo para você, operação de risco, não é? Aqui você tem palpável. O cara é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no momento. Você não está atirando para arriscar, você está sabendo que ele está dentro da sua própria casa, produzindo um futebol de elevadíssima qualidade. Esticar a baladeira até onde não comprometa a saúde financeira do clube, dê para contornar através de novos aportes, de novas conquistas, eu acho que vale a pena. O Vina, rapaz, hoje, eu olho o Vina, como ontem, por exemplo, eu estava vendo um jogo aí do Palmeiras, procurando. Quando você olha aquela posição, o Vina está demais. É um dos melhores jogadores que eu vejo na atualidade, atuando em todas as circunstâncias e em todas as competições. 11h32, por que eu perguntei ao Tom Barros sobre a questão de esticar a baladeira? Porque é o seguinte, o Vina pode atingir, por exemplo, uma meta muito importante. Ele tem 9 gols no Brasileiro e visa ser o maior artilheiro do vovô em uma edição de Série A. Na frente dele só tem um Galhardo com 12 e o Felipe Azevedo com 11. Eu vou em busca disso. Eu fico feliz de poder estar já brigando ali, né? Já estar perto deles, né? Felipe Azevedo, do Galhardo, né? Que fez um belo 2019 aqui pelo Ceará. Então eu vou buscar, a gente sabe que tem 9 jogos ainda, tem bastante jogo, né? E quem sabe aí eu buscar esses 3 golzinhos, 4 gols, quem sabe passar. Mais interessante e ainda eleva mais a qualidade do Vina, André, é que o Felipe Azevedo ele é um atacante e o Thiago Galhardo, ano passado, ele terminou como um atacante do time do Ceará. O Vina, apesar de ser um jogador que vai muito, né, na área adversária, ele é um meio-campista. Então ele tem 9 jogos para tentar 3, 4 gols. Tem tempo, hein? E te digo que acho que vai conseguir. Porque mantendo a média, a constância que ele tem tido nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada em específico, é o cobrador de pênaltis oficial do Ceará, um jogador que tem uma batida diferenciada na bola, bate falta também, está perseguindo ainda esse golzinho de falta, o Vina, é o que está faltando para ele, a única coisa, mas é um jogador completo, faz gol com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça, chega muito bem de trás, abrindo espaço
como foi o gol na vitória sobre o Flamengo, em que ele inteligentemente se livrou da marcação, foi buscar o jogo lá no meio de campo, veio de trás, de frente, tendo campo para atacar. E um detalhe interessante sobre o Vina, Antero, o Ceará ele já está caminhando para o quarto ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro e vai tendo uma mudança de patamar em relação ao perfil de elenco. E agora tem uma condição, tem bala na agulha para investir muito mais naquilo que o Tom falou, na qualidade. Se em 2018, que era o primeiro ano, ou até 2019, que foi o segundo ano que o Ceará ainda estava buscando a consolidação na Série A do Campeonato Brasileiro, os investimentos eram mais reduzidos, eram mais tímidos, digamos assim. Agora, com a condição mais estável, o Ceará tem essa condição de realizar investimentos maiores e tendo um craque como o Vina tem sido no Alvinegro nesse ano, tem que fazer de tudo para permanecer com ele. Comandante, André, segura aí, tá? Volto já a bater papo com vocês, porque eu quero dar um recado da querida Eletrônica Central Music. Ô, rapaz, porque lá você encontra todo tipo de instrumento musical. Sabe o que é legal da Eletrônica Central Music? Ela é a mais completa loja de materiais eletrônicos e instrumentos musicais de todo o estado do Ceará. Zoião, atendimento, variedade, qualidade e o melhor de tudo, ó, os precinhos lá embaixo. Os melhores preços da cidade você encontra lá. São 16 lojas, tem sempre um pertinho de você. E as lojas do Conjunto Ceará, Maracanaú, Messejana e Jurema estão abertas aos domingos até meio-dia. E a nova loja já está também aberta na Avenida Oliveira Paiva, 2989, pertinho da Washington Soares. Quer conhecer um pouquinho mais da Eletrônica Central Music? Roda pra gente aí, Xande! Eletrônica Central Music. Aqui você encontra tudo em instrumentos musicais, sonorização de ambientes e a mais completa linha de componentes eletrônicos com atendimento especializado e grande variedade de marcas e modelos. Visite nossas lojas em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Eletrônica Central Music. Preço baixo e qualidade sempre. 85-3044-6031. Eletrônica Central Music, a certeza de encontrar tudo o que você procura. Pessoal, a gente vai por intervalo, prometo que eu tô de olho aqui nas mensagens, daqui a pouquinho eu passo pelas mensagens do WhatsApp, pode mandar mensagem aqui pra gente, 988-999597. Próximo bloco a gente fala do Leão, tá? Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com a nossa grande jogada e muita coisa mudou entre Fortaleza e Internacional desde o último confronto no primeiro turno. Mudanças nas comissões técnicas e no andamento das duas equipes na competição. Depois de 3 meses, os times se reencontram com sentimentos na competição. Muita coisa mudou desde o dia 19 de setembro de 2020 para o próximo encontro, em 17 de janeiro de 2021. Na 11ª rodada, o Fortaleza vencia o Internacional por 1-0 na Arena Castelão. Um golaço de Felipe no segundo tempo. A equipe comandada por Ceni chegava aos 15 pontos na 8ª colocação da tabela. Uma vitória que refletia a boa fase do grupo. Naquela época, o Fortaleza conquistava mais um resultado positivo na sequência de 8 partidas sem perder. Passaram algumas rodadas, mudanças nas duas equipes. A começar pela comissão técnica, Rogério Ceni se despediu do Fortaleza e Eduardo Cudê do Inter. Até hoje, Abel Braga comanda o time gaúcho e está na 2ª colocação da tabela com 7 jogos de invencibilidade. Durante esse período, Fortaleza teve 2 mudanças no comando técnico. E hoje, Anderson Moreira tenta livrar o time da zona do desespero. Depois de 3 meses, Fortaleza e Internacional voltam a se encontrar. Em momentos distintos, um duelo que pode definir o futuro das equipes. Creio que vai ser um jogo bem difícil, mas a gente tem grandes potenciais e vamos fazer o máximo para sair de lá com resultado positivo. Falar aqui com o Tom Barros. Tom, quanta coisa mudou de 3 meses para cá? Eu lembro daquela vitória sobre o Internacional, que até então era líder do campeonato, né? Verdade. E o Fortaleza estava destroçando tudo quanto era liderança. E, coincidentemente, os 2 técnicos saíram por opção, né? O Cudê deixou o time do Internacional, foi para o Celta de Vigo, lá para a Espanha.
e o Rogério Ceni deixou o Fortaleza para ir para a equipe do Flamengo. E esse futebol se muda de uma semana para outra, quem dirá 3 meses, hein, Tom? Pois não é? Exatamente aí você viu uma coisa que não está acontecendo e que poderia acontecer para aliviar os treinadores. Eu venho cobrando. Fortaleza, no jogo com o Sport, estava precisando de um golzinho ou 2 para salvar a sua situação, perdeu o jogo por falta de uma repetição daquilo que o Felipe fez. Tiros na área. Não é só de cobrança de falta, não. O faz isso, o Felipe faz isso. Frente o chute do Felipe nos últimos jogos, não sei se por conta da pressão, chutando mal, concluindo mal, não aproveitando o potencial que ele tem de tiro de longa distância. Resolve. Quando você tem um paredão, uma coisa ali atrás, você vai no drible, cava a falta, bate, ou então jogadores que são como o Yuri César e ele. O que está acontecendo? Resultado. Essa mudança toda, essa transformação que aconteceu, numa para melhor e na outra para pior. O Internacional perdeu o jogo aqui, 1-0. O Internacional começou uma reação e hoje está brigando pelo título. Mas aqui na época passava aquela impressão de que iria repetir campanha anterior, começa uma viagem de volta interminável e fica nessa situação extremamente delicada. Por quê? Porque faltou exatamente isso que eu acabei de ver aí. O Felipe mais preciso nos arremates de fora da área, aproveitando o chute que tem. Nos últimos jogos, o Felipe tentou a conclusão dessa, 3 vezes errou todas, mandando longe. Não é preciso nem que seja gol, não. É você acertar no quadradinho que está lá na trave. Entende? Então, talvez esses pequenos detalhes que foram somando, transformando a pressão, superpressão inibindo o clube, inclusive tem jogador comigo, e isso trouxe o Fortaleza para o patamar de agora. É uma situação que o Anderson vai ter que enfrentar. Realmente a situação é adversa, mas eu digo a você, viu, Antero? Eu não sei nem por quê. Talvez coisa de premonição. Mesmo com essa contradição, um subiu e o outro desceu. Ainda assim, eu acho que o Fortaleza pode chegar lá e trazer um pontinho para cá, tentando essa recomposição. Ô André, o que aconteceu, né? Porque os dois mudaram de treinador e aí tiveram caminhos diferentes. O Inter até demorou um pouquinho mais para engrenar com o Abel, engrenou, tá aí a 3 pontos do time do São Paulo. São os mesmos jogadores. Só a figura do técnico mesmo que fez tanta diferença assim, daqueles 3 meses para cá? Porque a figura do técnico engloba muita coisa, né? É treinamento no dia a dia, é gestão de elenco, relacionamento com os jogadores, filosofia de jogo, ideias táticas, aquilo que o treinador quer que a equipe execute durante a partida. A gente viu que o Fortaleza, por exemplo, sentiu demais a saída do Rogério Ceni porque a mudança, a continuidade do Marcelo Chamusca não foi positiva, tentou implementar até uma certa continuidade, acabou não dando certo. No Internacional foi algo parecido. A diferença de estilo, de ideias do Eduardo Cudê para o Abel Braga é muito grande. Então o time passou por um período ali de oscilação até conseguir engrenar bons resultados. Já são 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Internacional do Abel, que pode não encantar, pode não jogar um futebol tão vistoso, tão bonito como era na época do Eduardo Cudê, mas que pelo menos no aspecto resultados tem entregado o que o torcedor espera. 11 horas e 46 minutos. Dificuldade imensa, né, para enfrentar o Internacional lá. Vamos ver o que é que vai ser. Aliás, depois do Internacional tem o Santos, né? Outra parada dura e entra naquilo que a gente falou. A situação do Fortaleza é difícil, porque são 7 jogos sem vitórias. Nas últimas 13 partidas, somente um triunfo. Mas pelo contexto também e o momento que a gente vai chegar, que é de afunilamento do campeonato, reta final da competição, cada pontinho é importante também, Antero. Enfrentar o Internacional, que vem embalado, fora de casa, no Beira-Rio, voltar de lá com um empate pode ser um pontinho valioso que vai agregar nessa luta pela permanência. O programa hoje está dinâmico, estou aqui com o comandante. Vou pedir licença rapidinho aqui ao Tom para dar outra vez um pulinho lá na nossa redação. Agora para conversar com a Denise Santiago, a gente continua com o assunto Fortaleza, mas aí em relação ao futebol feminino. Inclusive, quando a Denise Santiago aparece, a audiência, meu amigo. Vai lá pra cima. Show, né? A Gata Show a tá Gata no ar. Show. E aí, o ponteirinho do Ibope? Subindo. Pra cima, o foguetinho da sorte. Foguetinho total, até porque foguete não tem ré, né, Denise Santiago? Muito bom dia.
Bom dia, meus amigos. Olha, depois dessa, viu, estou lisonjeada. Vou ficar até besta, tá certo? Com tantos elogios assim. Gente, olha, falando ainda sobre Fortaleza, agora no aspecto feminino, né? No futebol feminino. Chegou aí a consultora, analista Renata Coqui. Ela vai participar dessa parte de capacitação, de profissionalizar essas meninas no futebol. A Renata, ela chega com uma bagagem, tem bastante experiência, já a gente fala um pouco mais sobre a carreira dela como atleta, conheceu aí a estrutura do Fortaleza, Antero, gostou muito ali do CT Ribamar Bezerra, o local onde as meninas estão treinando hoje é também no CT Ribamar Bezerra, e aí ela tem esse cuidado, vai ter esse cuidado, na verdade, para capacitar, profissionalizar essas meninas do Fortaleza. Lembrando que essas garotas, né, no ano passado, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, na Série A2, elas conseguiram chegar até as quartas de final na partida contra o Bahia, perdeu por 1-0, fizeram um excelente trabalho sob o comando do Igor Cearense e agora eles estão com esse detalhe, né, da questão da capacitação, com esse cuidado. A Renata, até durante essa conversa que ela teve aí com as meninas, Antero, ela comentou, né, que é importante cuidar dessa profissionalização dessas atletas para se fazer um bom futebol. A gente está vendo aí ela com a imagem da seleção brasileira porque ela é danada, Antero. A Renata tem uma trajetória boa aí na seleção brasileira, foi ex-zagueira da seleção, campeonato sul-americano no Peru, conquistou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, vice-campeã sul-americana em 2006, 2007 ela foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Então, assim, ela tem uma vasta experiência no futebol brasileiro e vai ajudar as meninas nesse processo de capacitação, profissionalização. Denise. O nome dela, até me confundi aqui um pouquinho, gente, porque o nome dela é Renata Aparecida da Costa e conhecida no futebol como Renata Coqui. E aí, desejar boa sorte para as meninas. Tem o campeonato estadual aí pela frente, o Sub-18 também e o Campeonato Brasileiro na Série A2 que as meninas vão disputar também, Antero. A Gata Show é boa de latinha, Denise, só pra gente encerrar aqui esse bloco, tem uma boa notícia aí pro futsal, que é a Amandinha, rapaz. A mulher pode chegar ao hepta conquista de melhor jogadora do mundo no futsal, né? Exatamente, eu até deixei aqui ao ladinho, ó, para vocês olharem também aí, direto aí do nosso estúdio. A Amandinha, ela pode aumentar o reinado, meus amigos, pela 7ª vez conquistar aí, quem sabe, o título de melhor jogadora do mundo de 2020. A gente tem as imagens aí, elas do Leoas da Serra, do ano passado, destaque aí, no ano passado não, perdão, esse aí é outros anos, o prêmio vai ser em relação ao ano passado. E ela concorre com 3 brasileiras que também estão no Leoas da Serra. Tampa, Renatinha e Miúda. As 3 estão concorrendo às melhores. Quem sabe, né? A melhor jogadora aí de 2020. Fica aqui na torcida pela Cearense, Amandinha. Família toda lá no Conjunto Ceará que nos acompanha. Legal, Denise. Muito obrigado pelas informações. Um abraço para você e a gente volta a qualquer momento se conversar aí direto da nossa redação. 11h50. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta com a nossa grande jogada. Deixa eu passar aqui pelas mensagens no WhatsApp. O pessoal tá mandando muita mensagem aqui, rapaz. Não posso abandonar o pessoal não, viu? O Adriano Queiroz de Redenção. Um abraço, Adriano. O Márcio tá ligado aqui com a gente. Queria saber a opinião de vocês. O Tom também. Já não tá na hora do Beckson ser titular? Se mexe mais e finaliza também mais que o Wellington Paulista. Mas ele era titular até um dia desse, né, André? Fez gols, né? Até estava sendo titular, principalmente com o Rogério Ceni, que o Wellington Paulista tinha jogado pouco. Mas também, convenhamos, o Bergson no Fortaleza não começou até bem, fez gols, tem movimentação interessante. Teve a Covid, né? Que até complicou ele, mas não tem uma credencial, assim, que o coloque com status de titularidade absoluta. O Daílson tá mandando aqui um bora vozão. O Mário, conhece o Mário, o pai dele, o Carlos, direto de Itapipoca, um abraço. Deixa eu ver o que mais aqui, a turma do Bado 24 horas no Eusébio. Ei, turma boa acompanhando aqui o programa. O Dejacir Alves em Acarape, o Reginaldo Medeiros, que também está em Messejana. 11h54, já estamos aqui quase na reta final da nossa grande jogada desta quarta-feira, mas hoje começa, diria, para o futebol cearense, não me referindo a Ceará Fortaleza, mas futebol cearense, que eu me refiro assim, da bola rolando aqui no estado, né, do nosso feijãozinho com arroz, começa hoje. Mas ainda é a competição de 2020, é a Taça Fares Lopes, que tem início hoje.
com 3 jogos, inclusive aí na tela, tem uma partida às 3 da tarde, que é Pacajus contra o Floresta, aliás, um sol para cada um. Esse escudo aqui, que parece o meu time que eu torço lá em Aracati, o Duque de Caxias. O Ouro Negro do Campo Grande. O Campo Grande enfrenta o Icasa, 3h30. É um confronto lá, não vou dizer clássico. O clássico é Guarani e Juazeiro, mas um confronto lá da mesma cidade. E ainda tem Caucaia e Ferroviário. Tô bem de olho aqui nessas duas equipes que se reforçaram tal para esse jogo. 3h30 da tarde. Aliás, esse jogo é amanhã. Caucaia e Ferroviário é amanhã. 3h30 da tarde, mas inclusive a gente vai falar com mais calma aí do Peixe. Talvez as duas equipes que entrem, Antero, nessa Taça Fares Lopes com maior favoritismo e o Ferroviário com maior pressão, né? O Ferroviário tem uma responsabilidade dentre os participantes, claro que com respeito a todos eles, mas o Ferroviário é o que vai entrar com mais força para brigar pelo título, pelo bicampeonato, para garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, desse ano, melhor dizendo, que garante um baita reforço nos cofres, né? Só de participar da primeira fase já tem uma cota muito interessante. Olho no ferrão na Fares Lopes. Lembrando que são só essas 6 equipes mesmo, né? Que vão disputar a Taça Fares Lopes. E quem conquistar essa vaga para a Copa do Brasil, já joga a Copa do Brasil deste ano, hein? Então a Fares Lopes, que se via campeonato cearense, não tem a questão financeira, né? Ganhar quanto se for campeão? Tem a da Copa do Brasil, que entra uma boa grana, basicamente é dos R$400 mil só para o primeiro jogo. Ô Tom Barros, é uma grande oportunidade para essas equipes e uma grande oportunidade também porque é uma Copa. Ela começa hoje e termina dia 7 de fevereiro, então é muito rápido, né? Então dá para a gente ter um cenário aí, um teste para o Campeonato Cearense, né, comandante? Claro, serviço praticamente de preparação. Ela mudou, portanto, de semestre, não é? Entra para 2021 e serve como base para a preparação do futebol cearense. A Copa Fares Lopes ela tem um sentido muito importante. Ela foi criada para manter um calendário, porque esses times eles ficavam parados, iam para a extinção, sem receita, sem nada. Então eles têm um ano para completar. A Copa Fares Lopes foi criada nesse sentido, lembrando o nome do meu querido, saudoso presidente da federação durante tanto tempo, e da órgão que dirigiu o Castelão, o nosso querido Fares Lopes. Tem sentido, sim. Vamos lá, é uma competição muito interessante. Aí a gente está aqui no trabalho, quarta-feira, já fomos batendo, daqui a pouquinho tem a holding aí que o André vai pagar pra gente. Aí eu recebo uma mensagem aqui de quem? Quem? De quem? O Wilton Bezerra, Ora. na praia, dizendo o seguinte, estou na prainha assistindo vocês. Aí é muita maldade um negócio desse. E Tom Barros estava preocupado, querendo saber aonde ele estava. Cadê o Tá Wilton? muito melhor do que nós. Ora, e o dinheiro muito, ele renovou o contrato, viu, Tom Barros? Rapaz, ele é muito sábio. Aliás, ele é sábio e sabido ao mesmo tempo, viu? É verdade. Então nos abençoe aí pra gente ir embora, amanhã a gente volta. Vamos lá, um abração para todos, nossa bênção, a nossa saudade aos amigos aí que já se foram, como o Trajano. Fica, portanto, esse registro também no final. E eu falei no comecinho do programa, o Wilton, amanhã ele ainda tá de folga. Eu não sei que tanto banco de horas é esse aí, não. Acho que o Zé Carlos pegou metade do banco de horas dele e deu pro Wilton. Seu Wilton, vá lá curtir uma praia. O Wilton volta na sexta-feira e pro final de semana e tudo mais. Então, Andrezinho, tamo junto amanhã, né? Tamo junto, valeu, até amanhã. Hoje vai sair aquele almoço? Vai rolar, hoje não vai é rolar. possível. Já tem o papai, aliás, já tem um Gleicinho, porque o mais legal do programa é o Gleicinho mesmo, papai e a gente. Até amanhã, tchau. Um abraço. A grande jogada.